Capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores da última hora. Missão dos Espíritos. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor. Vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença, revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz os exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência ao dissoluto, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Obrigado. Boa noite a todos. Com muita alegria estou aqui hoje para comentarmos um pouquinho sobre o capítulo 20, Missão dos Espíritas, que o nosso irmão leu agora, e também a mensagem intitulada Verbo e Caminho, de Emmanuel, psicografada pelo Chico, do livro Bênção de Paz. Hoje nós iremos falar sobre a pregação, a palavra, a força da palavra. Porque no primeiro texto do Evangelho, que nosso irmão leu agora para nós, ide e pregai. No segundo texto, como referência, é um texto utilizado pelo Emmanuel, onde ele extraiu uma frase da carta de São Paulo para Timóteo, aonde que tem como referência a mensagem extraída da frase: expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando-os com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, a primeira leitura feita pelo irmão fala sobre o dever que temos de levar a boa nova para os nossos irmãos.
e o segundo está embasado numa mensagem da carta de Paulo. Porém, para nós podermos compreender melhor, nós temos que saber um pouco o conteúdo da carta de Paulo. E a carta de Paulo, um breve resumo, ela fala o seguinte: ela fala que Paulo está indo para a Macedônia, mas que Timóteo teria que ficar em Éfeso para poder ensinar a verdadeira doutrina. Ensinar é instruir. Ensinar é levar a verdade da verdadeira doutrina. Por que da verdadeira doutrina? Porque isso foi no primeiro século. O cristianismo ele estava desenvolvendo. Então ele precisava combater todo aquele processo que existia com relação à crença. Os politeístas, aqueles que acreditavam em vários deuses, muito comum na Grécia, muito comum em Roma, era Deus da guerra, era Deus da festa, do vinho, era Deus para ocasiões distintas. Então, ele fala que Timóteo deveria levar esse conhecimento, falar a respeito de Jesus e de Deus. Porque Deus é um. Não existe esse leque de possibilidades de Deus que a humanidade, na época, acreditava. Então ele pede para instruir através da revelação do Deus único e tendo como o único intermediário e caminho Jesus. Então ele pede basicamente para Timóteo fazer isso. Agora ele vai fazer isso para quem? Tem alguém específico? Não, não tem ninguém específico. Por que não tem ninguém específico? Porque somos todos filhos de Deus. Somos todos seres em desenvolvimento. Erramos constantemente. Necessitamos do esclarecimento, da instrução. E essa palavra, consequentemente, tem que ser estendida a todos. Todos, inclusive aqueles que não irão aceitar a palavra. Por que eles não irão aceitar a palavra? Porque a palavra de Deus, ela pede abnegação, ela é contra o egoísmo. E muitos não aceitam, porque nós ainda até hoje, 20 séculos depois, temos ainda uma visão muito parcial das coisas, uma visão muito egoísta, individual. Imagina no primeiro século. Então ele fala para nós, ele fala para Timóteo falar, passar isso para as pessoas. Agora, outros, é claro que irão acolher a palavra, porque a palavra é consoladora, ela traz paz, ela traz a construção da fé. O que é a construção da fé? É fortificar, é se sentir mais preparado, é ser resiliente perante os momentos onde que irá ocorrer o fracasso e o sofrimento. Mas com a palavra a nós revelada, nós passamos a ter uma outra interpretação, enxergar de maneira diferente.
Então Paulo fala o quê? Vai falar para os seus irmãos. Nós precisamos salvar. O que é salvar? Salvar é deixar para trás algo prejudicial. Aquilo estava te atrapalhando. Você tinha problema com aquilo. Agora, perante essa nova visão que o ensino te trouxe, você começa a interpretar de maneira diferente aquilo. Então ele fala que nós precisamos saber falar com as pessoas, porque chegará o momento que depois que a palavra foi recebida, não significa que não vai ter falhas, não significa que não vai ter desilusões. Isso faz parte do processo. É justamente isso que é o instrumento do processo. Agora, o que nós iremos fazer? Nós iremos reclamar, lamentar ou seguir adiante? Então ele fala que nós temos que seguir adiante. Seguir adiante e chegará um momento onde que ele fala o seguinte para nós, ó. Mesmo nessa condição, que é a condição, a hora que nós estamos vivendo uma situação de desconforto, nós só iremos sair dela de uma maneira. É através da palavra, dos ensinamentos de Jesus. Agora, esse ensinamento de Jesus, a hora que você chega com uma pessoa que está sofrendo, desapontada, e você começa a querer falar para ela sobre fé, sobre esperança, muitas vezes ela não está aberta, ela está revoltada. Mas o que eu vou fazer? Vou deixar? Não, claro que eu não vou deixar. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso observar o conteúdo, a maneira com que eu estou falando. Eu preciso observar tudo para poder chegar naquela pessoa de uma maneira respeitosa e piedosa. Porque se eu for começar a conversar com a pessoa e começar a tocar em feridas doloridas de uma maneira estúpida, grossa, porque você errou mesmo, eu não tenho propósito, que é restabelecer a fé no meu irmão. Então eu preciso o quê? Eu preciso saber como falar. Eu preciso ter os meios de atingir o objetivo. Não basta falar. Nós temos que falar da maneira correta. E ele fala que o verdadeiro Filho de Deus é aquele que passa a enxergar a vida material, a encarnação, como uma ponte, um caminho, algo que te leva para uma instância melhor. E a partir do momento que você está nesse caminho, você sempre vai ter como referência o outro lado. Se você é uma pessoa materialista demais, porque nós somos materialistas sim, até porque precisamos ser. Nós vivemos no mundo material. A nossa prova, ela está vinculada ao que estamos fazendo aqui. Então nós precisamos viver aqui, mas tendo como referência que o que importa não está aqui. Isso é só um instrumento.
É o que eu estou fazendo aqui. Porque o que importa é a minha vida espiritual. É a minha vida eterna. Não é a minha vida material. O meu ciclo de encarnação. Então Paulo coloca isso para Timóteo. Vai lá e fala isso para eles. Aí o nosso irmão leu para nós agora um texto de Erasto, um anjo guardião, de 1863. Paulo foi no primeiro foi 50, menos que 50, na era cristã. Isso aqui foi 1863. E o que ele leu para nós? Ele leu o seguinte: ide e pregai. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa? Não é levar instrução do mesmo modo? É levar instrução. Mas é a mesma instrução? Nós estamos falando de Cristo, de Deus. É e não é. É porque os princípios são os mesmos. Só que o tempo passou. Nós evoluímos como espírito. Agora, vai lá e fala sobre reencarnação para os seus irmãos. Fala para eles. Fala para eles que nós iremos evoluir. E que a evolução, ela está vinculada se eu vou cumprir bem ou mal as adversidades da vida, que são as provas e expiações que eu tenho que passar. Qual o meu comportamento perante os meus irmãos? Qual minha participação na construção da obra do Pai? Porque eu não tenho que pensar no meu desenvolvimento. O meu desenvolvimento, ele vai ocorrer a partir do momento que eu tiver uma ação direta para com meus irmãos. Porque eu sozinho, eu vou ficar isolado, eu não vou ter oportunidade, eu não vou passar pelas provas, eu não vou poder mostrar amor, estou sozinho. A vida em sociedade é a consequência de um processo que nos leva justamente à evolução. É onde vão ocorrer as coisas. Então ele fala, vai lá, fala para eles da evolução, fala para eles que se eles forem bem, quando encarnados, quando desencarnarem, se sentirão um sucesso pelo fato de ter cumprido o propósito. Vai lá falar. Vai lá que os anjos, os espíritos, estarão com você. Mas não significa que será fácil. Não será fácil. Nós teremos que trabalhar. Ele fala em regar o terreno com suor. Ele fala que temos que ser insistentes. Temos que nos ocupar com a palavra. Que tem que ser uma coisa da nossa rotina de vida, ser uma realidade no cotidiano nosso. Ele fala que, como daquela época de Paulo, que não aceitarão, hoje também não aceitarão. Tem uns que não aceitarão. Então, a gente precisa insistir.
A gente precisa insistir. Mas insistir como? Através da palavra falada da maneira correta. Porque tudo isso é instrução, é instrução. Agora a instrução é o seguinte: eu posso falar alguma coisa para vocês e vocês acharem graça. Eu posso falar uma coisa para vocês e vocês ficarem irritados. Eu posso falar uma coisa para vocês e vocês ficarem comovidos, chorarem. Por quê? Porque a palavra, ela é a ação de um pensamento. Eu penso e emito a palavra. Essa palavra, como meio agente, ela vai proporcionar em vocês um sentimento. Então a palavra, ela é muito forte. Ela proporciona isso nas pessoas. Agora, eu preciso, então, saber o meu objetivo, o que é que eu preciso fazer e como eu vou fazer. Emmanuel, a hora que ele coloca a frase que eu li para vocês no início, que está falando, vai lá, instrua o seu irmão, que você fazendo isso será um bom ministro de Cristo e de Deus. Ele está falando o que para nós? Ele está falando, você vai ter que fazer isso, mas tem que fazer bem feito. E fazer bem feito, na altura do campeonato, depois de 20 séculos que Cristo teve na Terra, nós estamos no século 21, nós precisamos estudar mais, buscar mais conhecimento, saber o poder da palavra, saber usar a palavra correta, a palavra que falta, o modo que se põe a frase. Nós precisamos fazer com que essa palavra seja a palavra que promova a paz, a construção do bem, levar a fé que isso é real, que isso acontece. Porque a partir do momento que os irmãos começarem a escutar isso e ter aquela convivência com aquilo, ele passa a criar um olhar diferente para as situações. Porque aquilo passa a ser uma rotina na vida dele. E ele começa, consequentemente, criar novos conceitos. Porque ele muda, nós estamos em constante evolução. E a partir do momento que ele muda, que ele tem um conceito diferente, ele passa a agir de maneira diferente. Então, o principal objetivo do nosso estudo de hoje é trazer à luz o comportamento que estamos tendo no cotidiano de nossa vida. Porque aqui eu estou falando dentro de um centro. Então parece que dentro do centro é um local sagrado. Agora, se você estiver lá no shopping, se você estiver dentro da tua empresa com o teu funcionário, se você estiver no trabalho, se estiver no trânsito, onde você estiver, aí mudou um pouco. Mudou um pouco agora, já não é mais a mesma coisa. Na realidade,
Não mudou nada. O que mudou foi a condição. Agora, a essência mudou? A essência não mudou. Então, nós temos que trabalhar para acabar com as injustiças que existem, com as coisas que nos revoltam, com as coisas erradas, com o sofrimento, com as indiferenças, no sentido de que não pode existir a discrepância dessa maneira. Porque a discrepância só existe porque ainda nós não estamos preparados. E nós que estamos construindo. E somos nós que queremos eliminar aos poucos esses extremos. Mas para eliminar, a gente precisa se empenhar. A gente precisa realmente querer melhorar. E querer melhorar não é vontade só. Querer melhorar é um processo de vontade, com aprendizado e com atitude. Qual é a minha atitude? Eu lembro que eu era mais jovem e eu fazia umas coisas, meu Deus. Hoje você faz? Não, por quê? Porque eu amadureci. Você tem uma consciência diferente. Então a vida, ela tem suas particularidades, tem seus momentos. Se espera determinada coisa naquela idade, mas depois não se espera mais. Depois passou, você está passando do tempo. Você tem que acelerar o processo aí. E acelerar o processo é ter como referência a palavra de Deus associado a ações que irão diminuir as diferenças e injustiças que nós temos na Terra. Então fica a reflexão, como é que você fala com seu filho? Tua palavra, quando sai da tua boca, ela está construindo um filho mais justo, ela está protegendo demais esse menino, essa menina, esse espírito que está vindo de uma maneira que está esperando você, como mentor, orientar esse caminho. Você está muito radical e severo, a ponto de humilhar, de ofender, de inibir. Como nós estamos falando com os nossos filhos? Como eu estou falando com meu amigo, meu colega de profissão? A crítica que eu faço é para despertar nele o bem ou é para levar a agonia, a ira? Porque quando a gente fala o poder do verbo, parece que é só quando a gente está falando especificamente, diretamente da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é tudo. É o cotidiano da nossa vida. Então vamos fazer uma reflexão de como nós estamos falando com as pessoas no cotidiano. Se nós estamos sendo coerentes com o que Paulo falou, o que Jesus falou, o que Paulo falou, o que Erasto falou, o que Emmanuel falou. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa trazer essa clareza e que possamos
ter um desenvolvimento em passos um pouco mais largos. Porque nós estamos, como disse o capítulo, trabalhadores da última hora. Ou seja, daqui umas encarnações, ou nós estamos aptos a viver aqui na Terra e continuaremos a reencarnar aqui na Terra, ou seremos exilados, como foi em Capela, trazendo a raça adâmica aqui para a Terra. Teu conhecimento, a tua conquista, ninguém tira. O que você evoluiu, ninguém tira. Só que é o seguinte, você vai querer continuar a reencarnar em um local onde que é mais justo, mais feliz, ou você vai querer reencarnar num local onde você será referência de inteligência, terá valores morais superiores, mas estará vivendo com os espíritos menos evoluídos. Um ambiente de maior sofrimento e de angústia. Que fique essa reflexão para nós e que possamos tomar o caminho correto. Que assim seja.